Boa noite. Senhoras e senhores, declaro aberta a 6ª reunião do ciclo de audiências públicas sobre desenvolvimento regional na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nosso objetivo é abordar temas relacionados ao desenvolvimento regional, identificando gargalos e discutindo soluções legislativas. Informo que as participações dos cidadãos serão recebidas nos seguintes canais: portal e-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da própria comissão, e da Ouvidoria do Senado, com o número 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet. Hoje discutiremos um dos temas de maior importância na construção de um país mais igualitário e próspero: educação como estratégia de redução das desigualdades sociais e regionais. É notório o consenso entre nós sobre o papel decisivo da educação na construção de uma sociedade mais justa, economicamente produtiva e com igualdade de condições para todos. O grau de escolaridade e a qualidade da educação recebida e acumulada, bem como educadores bem preparados, tem impacto estruturante sobre as possibilidades de geração de renda e ascensão social de cada pessoa. Para além do aspecto econômico, as políticas educacionais voltadas para a afirmação da cidadania favorecem o despertar do espírito cívico de cada indivíduo. Sobretudo, torna o cidadão mais ciente de seus direitos e deveres, assegurando-lhe melhores condições para contribuir à vida em comunidade. No plano coletivo, a soma dessas possibilidades individuais potencializa o crescimento econômico, consolida a cidadania e contribui de maneira determinante para uma sociedade menos desigual. No Brasil atual, entretanto, apesar dos consensos em torno do tema, o analfabetismo resiste. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, em 2019, havia no país 11 milhões de pessoas analfabetas acima de 15 anos de idade, o que equivale a 6,6% da nossa população. Esse percentual chega a 9% entre pessoas pretas ou pardas. Entre as regiões, as diferenças da taxa de analfabetismo são significativas. As regiões Sul e Sudeste, por exemplo, apresentam os menores percentuais, em torno de 3,3% em ambos os casos. Na região Centro-Oeste, a taxa sobe para 4,9% e para 7,6% na região Norte. Mas é no Nordeste que o analfabetismo mais castiga. Entre os nordestinos, 6.200.000 pessoas, mais da metade de toda a população analfabeta do Brasil, não sabem ler nem escrever. A preocupação com as desigualdades regionais precisa ser, portanto, elemento central das políticas públicas de educação. Esse foi o pensamento do Congresso Nacional, com decisiva intervenção deste Senado da República, ao propor e aprovar a emenda constitucional número 108, que tornou permanente o Fundeb, o nosso Fundo da Educação Básica. Tivemos o cuidado de garantir maior equidade na distribuição dos recursos, destinando mais dinheiro proporcionalmente aos municípios mais carentes. Garantida a equidade regional nos recursos, será preciso agora enfrentar a desigualdade na qualidade da educação. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2019, a educação pública no Sul e Sudeste ainda é muito superior à do Norte e Nordeste, ficando o Centro-Oeste em situação intermediária. A qualidade do ensino, aliás, precisará receber atenção prioritária de todos nós nos próximos anos. Infelizmente,
o Brasil sofrerá por muito tempo com os efeitos da pandemia sobre a educação. E aí não somente o Brasil, mas o mundo como um todo. A demora no retorno dos nossos estudantes às salas de aula está provocando um trágico atraso no processo educacional. Será fundamental dedicar cuidado especial ao planejamento e também à execução coordenada desses órgãos para a rápida recuperação do tempo perdido ao longo do último ano e meio. Infelizmente, uma discussão que deveria ser técnica foi contaminada pela política. O preço será pago por várias gerações, prejudicadas por decisões equivocadas na educação. O MEC e o Ministério da Saúde acabam de publicar um conjunto de importantes orientações sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas do Brasil. A vacinação avança, essa é uma boa notícia, e o número de novos casos de contaminação pelo vírus está caindo. Nossos alunos precisam regressar ao ambiente escolar o quanto antes. E uma coisa é certa e inquestionável: a educação é um lastro essencial para o desenvolvimento econômico e o combate às desigualdades sociais. Por isso, estamos hoje tratando deste tema. Para discutir tema de tamanha relevância, sentimos-nos muito honrados nesta comissão pela presença dos seguintes ilustres convidados. Senhora Miriam Caldeira Sartori, diretora de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do Ministério da Educação. Senhor Getúlio Marques Ferreira, secretário de Estado da Educação do Rio Grande do Norte, representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. E a senhora Andréia Cristina Brandão Teixeira, secretária de Educação do município de Santana do Ipanema. Antes de passar a palavra à primeira palestrante, eu gostaria de dar conhecimento a todos os integrantes desta mesa de algumas perguntas e comentários enviados pelos nossos internautas para que, na medida do possível, durante as suas apresentações, os senhores possam tocar nesses assuntos. Das várias perguntas e comentários que nos chegam sempre nas nossas audiências públicas, nós fazemos um resumo, procurando sempre fazer com que as perguntas estejam representando a imensa maioria dos temas aqui tratados. Como perguntas temos Daiane Santos, do Rio de Janeiro. Pergunta: haverá investimento no formato da educação à distância? De Karina Lanfredi, do Rio Grande do Sul. Como irão investir em educação se há uma legislação impedindo o aumento de investimento? Eu acho que ela está tratando aí do teto de gastos. De Paulo Emanuel, da Paraíba. Propostas como ensino de ética e esclarecimentos sobre o tema em nível nacional por meio de rádio e TV poderiam ajudar? De Luciana Marinho, do Rio de Janeiro. Qual seria a solução para acabar de vez com a evasão escolar nos subúrbios e também em áreas próximas a favelas? Como comentários. De Fernando Nunes, do Distrito Federal. A educação para todos é o principal sustentáculo da vida social. Ela comunica, propaga e amplia a cultura e estende a cidadania. De Natália Gentil, de Minas Gerais. Sugiro que a educação midiática, filosofia, ética, cidadania e o direito constitucional sejam incluídos em todos os currículos escolares. De Ana Clara Pires, do Rio de Janeiro. Uma educação de qualidade diminui demasiadamente o nível da desigualdade que, diante desta pandemia que enfrentamos, tanto cresceu. De Euclides Arregui, do Rio de Janeiro. Os professores precisam ser melhor remunerados e qualificados, com cursos e vivências com outros profissionais da educação, saúde, meio ambiente, etc.
Dito isto, tenho a satisfação de passar a palavra à senhora Andréia Cristina Brandão Teixeira, secretária de Educação do município de Santana do Ipanema, Alagoas. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, cumprimento todos os presentes em nome do presidente Fernando Collor, a quem já aproveito para agradecer o honroso convite e a oportunidade de participar deste importante momento de diálogo em torno de um tema tão importante, como já foi dito, quanto este proposto pela Comissão de Desenvolvimento Regional, trazendo a visão mais centrada na gestão da educação no âmbito municipal. Eu sou pedagoga, mestre em educação, na linha de formação de professores, técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal de Alagoas e professora dos anos iniciais da Rede Estadual de Alagoas, atualmente atuando como secretária municipal de educação no município do qual sou natural, Santana do Ipanema. Para contextualizar minha fala, é importante dizer que o município está localizado no sertão alagoano, na região do semiárido, possui cerca de 48 mil habitantes e um território de 437 quilômetros quadrados, ficando distante da capital, Maceió, 210 quilômetros. Nossa rede municipal atende 6.300 alunos em 3 creches, localizadas na zona urbana e 19 escolas, sendo 13 na zona rural e 7 na zona urbana. Estando ainda nesse contexto de pandemia e ausência física dos nossos alunos dos espaços escolares, é ainda mais significativo pensarmos em educação como estratégia de redução das desigualdades sociais e regionais, pois estamos vivenciando um período ainda mais difícil do ponto de vista do município para promover tal garantia. E não podemos deixar de ratificar aqui nossa visão de que este é o caminho mais seguro para esta redução. Entretanto, pensando nesses quase 18 meses de atividades pedagógicas não presenciais que nosso município vem promovendo, assim como os demais municípios do país, evidentemente, mas acompanhando mais de perto as enormes dificuldades evocadas pelas famílias para a promoção da continuidade do processo de aprendizagem, fora desse contexto escolar tradicional, podemos expor aqui nossa experiência, que certamente não é muito diferente daquela que outros municípios enfrentam. A nossa rede municipal não parou de acompanhar os alunos em nenhum período, desde o início da pandemia. Nós não tivemos nenhum interstício entre as aulas presenciais, que ocorreram até o dia 20 de março de 2020, e o início das atividades remotas, que ocorreram a partir de 23 do mesmo mês. Não podemos dizer que fomos pegos de surpresa pela pandemia. Nós já acompanhávamos o que vinha ocorrendo em todo o mundo e esperávamos que ela chegaria em nossos confins. Mas, inicialmente, nós pensamos em 15 dias de ausência dessas aulas presenciais, depois em 30 dias, 2 meses, até chegarmos a este ponto em que estamos atualmente, com a previsão de aulas híbridas iniciando a partir da próxima segunda-feira, 16 de agosto. Na última semana, nós reunimos todos os nossos servidores da educação para um momento presencial de diálogo e palestras, em que começamos com a brilhante fala da doutora Renilde Bulhões, em que ela tratou do tema Escola como Espaço de Proteção. E é também nesse sentido que venho trazer minha contribuição nessa noite, após essa contextualização do meu lugar de fala. Feita essa introdução, lembramos que a escola é o espaço social que garante não somente a escolarização de crianças e jovens, mas também é um espaço de socialização, de eventual descobertas de maus-tratos, até violência física, psicológica e sexual, que nossos alunos são acometidos em seus próprios lares. Da garantia nutricional, ao menos de uma refeição balanceada, de acordo com a faixa etária. Mas, para que essas garantias de direitos sejam realmente asseguradas, é preciso repensar a distribuição dos recursos destinados à educação pública. A grande maioria dos municípios brasileiros
tem como principal fonte de renda os repartos da União e de seus estados, assim como acontece com Santana do Ipanema. Então, nessa volta às aulas presenciais, muitas famílias não desejam enviar seus filhos para a escola. Muitas famílias já nos procuraram, dizendo ainda da sua insegurança, apesar de toda a segurança que a gente procurou dar às nossas escolas, com todos os equipamentos necessários, conforme as autoridades de saúde nos instruíram. E o Ministério Público Estadual já perguntou aos nossos municípios como nós faremos para acompanhar esses alunos. Nós precisaríamos contratar novos professores, porque se nossos docentes irão atender as 2 turmas em suas salas, considerando parte presencial e outra remota, como eles atenderiam uma 3ª turma que estaria totalmente remota ainda? Os recursos são escassos e não temos como garantir a contratação do contingente necessário de novos profissionais para garantir o acompanhamento mínimo a esses alunos. O município precisará certamente sacrificar outra parte de enfrentamento às desigualdades para garantir o acompanhamento pedagógico. Pensando, por exemplo, na questão da alimentação saudável e balanceada, que é outro importante instrumento de redução das desigualdades, nós recebemos, em todo o país, 36 centavos por dia de aula para cada aluno do ensino fundamental. Então, se nós percebermos, nos atentarmos, que os municípios não podem utilizar recursos do Fundeb, nem considerar os 25% obrigatórios de investimento na educação como utilizados na merenda, como nós poderemos atender a esses alunos? Nesse período de ausência das aulas presenciais, o nosso município entregou uma cesta mínima, que custou a média de R$ 60,25 para cada aluno, recebendo R$ 7,20 por mês. Evidentemente, nós não entregamos os kits de alimentação escolar com a periodicidade que nós gostaríamos e que os alunos precisam. O município, diante dessa realidade, não tem como garantir alimentação saudável para seus alunos durante todos esses meses de ausência das escolas. Nós não temos recursos para tal. E agora nós precisaremos desse importante instrumento nas escolas e entregar aos alunos que ficam em casa em um período de tempo ou em todos os dias, conforme seus pais determinarem. Então, nós estamos em um difícil período para todos nós, mas precisamos olhar com mais carinho e cuidado para essas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Eles formam a quase totalidade dos alunos matriculados nas redes municipais, principalmente nas zonas mais afastadas dos centros urbanos, em todo o país. É preciso garantir não somente que esses alunos sejam aprovados, que passem de ano, mas principalmente que recebam o mínimo de conteúdos escolares possível para garantir o seu prosseguimento na vida escolar, acadêmica e, consequentemente, profissional. Fazê-los avançar a qualquer custo só servirá para mascarar, maquiar nossas mazelas, e isso trará prejuízos incalculáveis para a nossa nação. Muitos falam em prejuízos escolares irreparáveis pós-pandemia, mas eu acredito que nós só podemos utilizar esse adjetivo se estivermos dispostos a aceitar que nada há a ser feito. É preciso que juntos planejemos ações que tragam alento e esperança, não somente para os alunos, mas também para suas famílias, para os profissionais da educação e toda a sociedade. Precisamos pensar nesses profissionais durante este período, que sofreram, como todos nós, perdas, aí sim, irreparáveis, perdas de vidas. Precisaram se refazer enquanto profissionais. Esse espaço escolar, essa educação, ela precisa servir também para esses profissionais. Esse espaço de educação, esse espaço escolar, precisa servir também para todos os familiares. É nisso que nós acreditamos.
Nós sabemos que essas visíveis desigualdades intelectuais em nossa sociedade, elas não são causadas por questões cognitivas, mas principalmente por falta da adequada falta de estímulos que são promovidos nas idades adequadas. E nesse sentido, nós percebemos que essas famílias, esses familiares também precisam encontrar nas escolas, na educação, o seu espaço de fala, o seu espaço de crescimento. Desde o ano passado, aqui no município, nós instituímos como projetos integradores em nossa rede municipal a educação socioemocional, nos anos iniciais, e a educação empreendedora, nos anos finais do ensino fundamental. O nosso objetivo é realizar atividades em que toda a família seja convidada a participar, possam desenvolver o autoconhecimento. E nos anos finais, principalmente, desenvolver um projeto de vida com metas claras e possíveis que os levem a planejar, acreditar e, principalmente, realizar seus sonhos. Somente com ações de engajamento e protagonismo dos próprios alunos, nós conseguiremos evitar a evasão escolar, que alguém já citou aí, como evitar, fazendo com que esses jovens sejam protagonistas de suas vidas, que eles possam ser as personagens principais. Só assim eles terão motivação pessoal para continuar estudando e, assim, tornar-se cidadãos participativos na vida social, econômica e política de suas próprias comunidades e do nosso país. Mas precisamos ser bem realistas quanto ao que podemos realizar com os recursos que possuímos hoje. Foi outro assunto tratado aí. Como nós podemos utilizar esses parcos recursos em prol da aprendizagem dos nossos alunos? Nós precisamos que isso seja revisto, repensado. Precisamos trazer essas discussões para estes espaços. Precisamos de políticas públicas que garantam a utilização desses recursos. Nós precisamos que eles cheguem em maior quantidade, sobretudo nesses lugares mais longínquos, que nós não temos outras fontes de recursos a não ser esses repasses. Durante os últimos 12 meses, nós promovemos um projeto chamado Educando nas Ondas do Rádio, em que audioaulas são gravadas por professores da nossa própria rede e veiculados pela rádio local. Ouvir pela internet está fora de questão, pois o projeto foi pensado justamente para atender aquelas famílias que não alcançávamos pelas aulas via redes sociais ou aplicativos de mensagem. Infelizmente, muitas famílias comunicaram que não possuíam sequer um aparelho de rádio para ouvir estas aulas. Outros moravam em regiões em que o sinal não alcançava. Imaginemos, então, como equiparar as condições de aula nesse período de aulas remotas desses alunos em extrema vulnerabilidade com aqueles que têm seus próprios celulares e notebooks para acompanhar suas aulas e ainda pesquisar novas informações além daquelas enviadas por seus professores. Há uma grande extensão em nosso município que abrange 4 escolas da zona rural, em que nem mesmo o sinal de internet via satélite tem alcance. Não há cobertura. Recebemos há alguns meses um técnico da operadora contratada que, segundo ele, fez tudo o que era possível, mas as antenas já existentes nas escolas não obtiveram 15 segundos. Então, a educação é, sim, o caminho mais seguro e eficaz para neutralizar as desigualdades sociais e regionais, mas não conseguirá sozinha. Precisa de suas primas e irmãs, saúde e assistência social para trabalhar em conjunto com cada uma dessas comunidades e precisa, sobretudo, de novos diálogos 15 como segundos. esse dessa noite. Dito isso, agradeço mais uma vez o espaço e a oportunidade e coloco à disposição para dirimir possíveis dúvidas em minha fala. Senhora Andréa Cristina Brandão Teixeira, secretária de Educação de Santana do Ipanema, em Alagoas, e gostaria de estender os meus cumprimentos à prefeita Cristiane e, muito especialmente, um cumprimento à senhora senadora Renilde Bulhões. Tenho a satisfação de passar a palavra agora ao senhor secretário de Estado de Educação do Rio Grande do Norte, representando o Conselho Nacional de Secretários da Educação, o CONSED, senhor Getúlio Marques Ferreira.
Boa noite a todos. Cumprimentar o senador Fernando Collor com muita alegria, mais um nordestino hoje aqui, viu, senador? Então, que o desenvolvimento regional consiga ser, para todo o Brasil, algo que chegue de forma igualitária para nós todos, né? Nós do Nordeste, especialmente, sofremos muito, e o senhor que é nordestino acompanha, não é de hoje, que o senhor tem essa luta em defesa do nosso povo. Então, primeiro, te agradecer por essa oportunidade de estar aqui conosco, e de estar com vocês nesse momento, você aqui nos dando esse espaço, para que o desenvolvimento regional realmente chegue. Eu ouvi um pouco da fala da Cristina. Cristina, um cumprimento especial para você. Essa luta que a gente tem no interior do Nordeste, em nossas cidades, ela é isso mesmo que você está dizendo. Então, nossas emoções é quando nós conseguimos resolver esses pequenos problemas, né, Cristina? Mais do que quando a gente resolve os problemas de internet. Tem problemas muito mais normais do que o novo normal que muita gente fala por aí. Para quem está lá atrás, o novo normal ainda está muito distante. E cumprimento aqui a querida Miriam Sartori, do MEC, que está aqui também, para que a gente possa proficuamente fazer um bom trabalho, junto com o Ministério da Educação. E aí, Cristina, eu faço realmente, de início, logo uma crítica ao Ministério, por não ter tomado essa liderança desse processo, que foi muito complicado para a gente. Mas que hoje eu sinto, nos colegas que estão fazendo o MEC hoje, esse desejo. Eu participo, inclusive, representando os nossos colegas secretários do COI e do MEC. Toda sexta-feira, temos aquelas reuniões com o Comitê Operativo Emergencial. Eu represento meus colegas secretários, quero cumprimentar a todos aqui também, em nome do nosso presidente do Conselho, o professor Vitor, secretário estadual do Espírito Santo. Mas é gratificante, Miriam, que a gente esteja aqui nessa discussão, porque nós só vamos superar tudo isso com mesas desse nível, onde temos a representação do Senado, onde temos a representação do MEC e representação hoje de Conselho e Undime, acredito que a professora Andréa, falando também pelos municípios e pela Undime. Nesse período da pandemia, foi mais duro ainda. Quer dizer, foi um período que nós conseguimos perceber o quão distante anda os pontos do Brasil, O ponto mais alto, aqueles que têm mais abastados, que têm um pouco mais de condições, e aqueles distanciados desse ponto, que às vezes não conseguem nem a sua refeição diária. Então, por isso é que o desafio é muito grande, mas a gente não vai conseguir resolvê-lo sozinho se não tiver o que nós temos aqui: Congresso, Ministério da Educação e as duas representações. E aí, senador, eu tenho que me curvar ao Congresso nesse período, das dificuldades. A gente sabe que há uma desarticulação ainda, mas o Congresso deu boas respostas a nós que fazemos educação. A partir do próprio Fundeb, que tivemos algumas dificuldades na discussão, mas o Congresso foi quase que unânime, na votação do Fundeb. Ainda não é o momento, eu até entendo, o pensamento liberal, eu até entendo, mas o pensamento liberal ele deve realmente ser colocado na medida que o Estado tenha feito a parte dele. Aí você trazer o pensamento liberal, sem o Estado fazer a sua parte, é colocar muito mais gente na miséria. É muito importante, quando todos estiverem num patamar de condições educacionais, de condições de saúde, de condições de renda, e aí a gente termina com um monte de coisas que tem hoje para a gente poder dar um grau de igualdade. A começar por cotas, Por que as cotas hoje? Porque se não tiver as cotas hoje, esse grupo não vai entrar nunca. E eu tenho, senador, com muita honra, eu fui diretor aqui do Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e nós criamos as cotas em 1995. E foi uma briga aqui. Meu procurador não podia, porque tudo tinha que ser igual, e eu perguntava para ele. Meu filho estudava no Salesiano. Eu digo, tá bom, meu filho tem as mesmas oportunidades, é igual como a Constituição diz, aquele que está lá numa comunidade
né, com dificuldades familiares, com a mãe tendo que fazer alguns serviços domésticos, sem ter ninguém para repará-los, numa casa que só tinha um cômodo para 5 filhos, e quando ele chega em casa não tem nenhum ponto de luz para estudar, mas foi difícil. Eu brincava com o meu procurador, dizia, não, você vai fazer o seguinte, como você está aqui, não está na AGU, se você estivesse na AGU, você estava lá, você está aqui como procurador da minha escola. Então, você já vai preparando uma resposta quando vierem para mim. E foi o maior sucesso. Nós criamos, em 1995, aqui no Cefet Rio Grande do Norte, o projeto para colocarmos 50% das vagas para alunos de escola pública. E meus colegas professores, alguns diziam, vai baixar o nosso nível, nós éramos considerados uma das instituições federais que tem um nível muito alto, e aí realmente a gente baixou um pouquinho, porque trouxe um monte de pessoas, né, de alunos, que não estavam no mesmo nível daqueles que entravam anteriormente. Mas eu fiquei muito satisfeito de ver como é que esses alunos aproveitaram a escola. Né, os alunos mais abastados, mais uma vez, né, de famílias que tinham condições, eram aqueles que à tarde, depois da aula, podiam ir fazer a sua aula de piano, a sua aula de natação fora da própria escola, né, e outras atividades, mas esse, senador e professora Miriam, eles foram para dentro da escola como se aquilo fosse o prato de comida que eles precisavam todo dia. Eram aqueles meninos que chegavam de manhã e à noite a gente era obrigado a botar eles para fora. Porque as escolas, que são essas escolas técnicas que vocês conhecem, hoje transformadas em institutos federais, inclusive em Alagoas, senador, à época eu passei 11 anos no MEC e ajudamos muito, inclusive naquela época que houve aquelas enchentes, né? Então, as pessoas, engenheiros do Rio Grande do Norte, colegas do Paraná, para a gente ir lá fazer e construir aquelas escolas de maneira rápida, né? Para poder a gente superar naquele problema da enchente. E os institutos federais hoje, que tem uma série deles também, em Alagoas, e que eu acho que é um dos caminhos para que a gente possa fazer, né, o desenvolvimento regional realmente virar desenvolvimento. É pela educação. Sem ela sozinha não resolve, mas sem ela nada se faz. E aí eu tenho, assim, essa minha luta, né, na época, os institutos federais que invadiram, né, a ideia era iluminar o Brasil com a educação profissional. O projeto era de fazermos 1.000, né, campos de institutos, porque a cada cidade, 5 ou 6 cidades, teria um locus para que se pudesse fazer educação profissional. E por que isso, senador? Eu vou colocar um pouco dessa minha experiência que hoje eu trago aqui para o meu conselho de secretários. Eu era diretor desse grupo aqui, tinham duas unidades aqui no Rio Grande do Norte, o Cefet Natal, outro na maior cidade, que era Mossoró. E eu retorno para a minha cidade, são 22. Aí em Alagoas são 14, São Paulo eram 3, são 35. E aí é uma festa. Por que é que colocamos esse projeto como um projeto que também aproveitaria para que a gente pudesse trabalhar o desenvolvimento regional como uma grande força, né, para essa mudança? Porque quando foi na hora de fazer esse projeto, nós vimos que as 140 municípios que à época tinham unidades, seja de agrotécnica, de escola técnica ou de escola, o Cefet, esses 140, senador, nenhum deles estava abaixo da linha de pobreza. Todos tinham IDH alto. Ora, se eles tinham IDH alto, vizinho ali na circunvizinhança de municípios que também tinham as mesmas condições, mas estavam com IDH lá embaixo, a gente percebia que, por esse lado, a educação chega bem. Ela chega bem quando o aluno se sente, né, que dentro daquela escola ele vê algo que o leve a pensar, olha, mais na frente eu vou ter algo nessa escola, ou seja, é um aprendizado que é feito, né? E no caso das escolas técnicas, o fato deles saírem profissionalizados faz com que eles se sintam dentro da escola, pertencentes àquele mundo, e que depois dali eles vão em frente. Né? Alguns que não conseguem ir para a universidade estão com essa formação. Então, é sentir na escola que tem algum significado para ele. E aí, durante essa pandemia, nós sofremos muito. Né? No caso dos estados, especialmente, tivemos que trabalhar com tudo que a Andréa colocou, que tem no próprio município. André, imagine o que não acontece aqui num estado que, no caso nosso, pequeno, com 167 municípios.
com todas essas dificuldades. Eu tenho 40 municípios que não têm acesso à internet banda larga. Então, é outro apelo que eu faço ao Ministério da Educação, né, que é aquele recurso que não é tão grande, né, mas é um bom recurso, que as escolas esperavam começar a utilizar desde janeiro, né, mas não conseguiu ainda. Agora saiu até uma portaria, mas como o governo, né, entrou no Supremo com o ADIM, que era aquele recurso do FUST, né, do 3,5 bilhões. Mas vejam, né, a gente pensava até que seria uma grande solução, mas, André, a educação precisa de muito. Pelo que está proposto ali naquela lei, né, e que a gente ainda não conseguiu falar, mas veio agora uma medida provisória, e o governo federal conseguiu regulamentar 3,5 bilhões para se dividir per capita por 20 milhões de pessoas, porque são 18 milhões de alunos em situação de vulnerabilidade e 12 bilhões de professores de educação básica. Então, dividir os 3,5 bilhões por 20 milhões de pessoas dá R$ 175 per capita. Ou seja, esse recurso que aparentemente viria para resolver parte do problema da conectividade, ele resolve mesmo, mas a gente tem que assumir que é parte. Ele vai dar para que você consiga razoavelmente fazer 6 meses de contrato com o provedor da internet, a mais ou menos R$30, 6 meses daria 180. Então, esse grande recurso do FUST dá. Então, se nós conseguíssemos, André, eu acredito, né, que Undime, Concede, IMEC sentasse para pensar num projeto, né, que o governo federal abarcasse, né, porque eu sinto no Congresso, nesses 2 últimos anos, uma vontade grande, e o Congresso tem sido muito parceiro, né? O governo federal pudesse abarcar para a gente esses projetos no conjunto, que se faça junto com os nossos senadores, com os nossos deputados, né? Que haja uma coesão, nós estaríamos numa situação bem melhor durante esse período da pandemia. Tenho certeza absoluta, né? A forma como a gente tem trabalhado tem sido muito ruim, porque a gente tem trabalhado como se fossem frentes diferentes. Eu acho que dá para fazer uma grande frente, especialmente quando fala-se aqui, quando a gente está com o nosso senador Fernando Collor, que tem lutado pelo desenvolvimento regional. E não é só de Alagoas, é do país inteiro, do Nordeste em especial, que a gente tem todas essas dificuldades. É muito importante a presença do Ministério da Educação e do governo para que a gente possa sair desse marasmo que a gente está. Nesse período, aqui, André, como você colocou, e todos os estados, fizemos alguma coisa nesse sentido. Aqui, por exemplo, e por isso que a gente sempre defendeu também, Miriam, que o retorno fosse de acordo com as especificidades regionais de cada região. Às vezes, no mesmo estado, eu tenho uma micro-região que está com um surto muito grande da Covid, e essa não pode retornar. Mas as outras que já estão mais controladas podem retornar, sempre com uma avaliação. Retornam, como os projetos daqui. Sempre são avaliados a cada 14 dias as condições epidemiológicas. 14 dias, as condições estão regulares, não pioraram, você volta um pouquinho mais de gente, e aí vai isso também nas escolas. E para que o prejuízo que foi grande, ou seja, o comprometimento que foi grande, fosse um pouquinho reduzido, nós utilizamos de várias vertentes, desde o velho e bom material didático, que é esse o que mais me emocionava. Eu vi aqueles carrinhos, os amarelinhos, indo com os nossos professores para a área rural, né? Para que na área rural, olha, esse aqui foi o presidente Fernando Collor, tá vendo ele aqui, ó? Esse aqui é meu netinho que chegou aqui embaixo, tá vendo? Professora Miriam, lá do MEC, e essa é uma secretária lá, ó, isso aqui, ó, foi presidente da República, viu? Oh, um abraço aqui, meus 2 netinhos. Chegaram agora da aula. E aí a escola invadiu a casa também dos professores, não é, André? Porque é isso aqui, né? O professor, é como eu digo, aí veja as diferenças. Aqui eu tenho essa condição. E aonde não tem, senador? O que é que a gente vai fazer para isso, para a gente retornar, né, com um projeto mais consolidado e que o Brasil saia desse ponto? Aí usamos desde o material, eu emocionava chegando, né, lá na área rural, passando o material, o caderno, explicando aos alunos do que com tudo que a gente fez na internet. Porque o que a gente fez na internet já era feito não na sala de aula, mas para as pessoas. É tanto que os alunos hoje entram
com muito mais capacidade na sala de aula de utilização do equipamento do que uma boa parte dos professores, né, que são da minha idade, um pouquinho mais novo. Eu tenho um certo domínio e demorei a entrar aqui hoje. E veja que eu sou da área, né? Sou engenheiro eletrônico, fui diretor de processamento de dados, engenharia de sistemas, mas na hora de entrar aqui, ao invés de pegar meu endereço de convidado, estava entrando com outro. Eu quero dar aqui também uma saudação ao líder que está chegando aí, o deputado Isalci Lucas. No meu tempo, Isalci, que eu passei no Ministério da Educação, na CETEC, conversamos muito quando a gente estava implantando os IEFs aí de Brasília, né? O IEF em Samambaia, as unidades do Campo Samambaia, Planaltina, Gama, né? E aí eu me lembro que quando nós chegamos aí não tinha nenhum, viu, doutor Isalci? A gente começou pela escola de Planaltina e, ao final, ontem, inclusive, eu tive uma live com os diretores aí do Instituto Federal e são 12 já, né? De São Sebastião até lá em Planaltina. Então, estão bem cobertos, eu acho que é um grande programa e o professor e hoje o deputado Isalci nos ajudou muito. Viu, Isalci? Um abraço aí para vocês. Você aí em Brasília tem sido assim um batalhador nas questões da educação, né? E aí, voltando aqui ao que tudo que a gente fez, senador, usamos diversas alternativas, do material impresso, da internet para quem tinha, contratamos o canal 3.4 aqui, nós temos 11 horas de aula por dia, utilizando os parceiros. Então, a gente fez um horário que 4 horas pela manhã, 4 à tarde e 3 à noite. Os da noite é mais para a educação de jovens e adultos. Isso é de domingo a domingo. O canal 3.4, né, eu agradeço aqui até o pessoal da TV Bandeirantes, que é quem fez esse canal, né, e trabalhou conosco, né, e eles conseguiram dar uma condição que nós do Estado pudéssemos pagar. Os alunos assistem essas aulas na mesma linha, Andréa, que é a linha que eu cheguei a mais cidades. E não cheguei a todas as 167, cheguei a 132 que eles cobrem. E uma parte deles a gente está fazendo com rádio, né? A Rádio Rural, em Caicó, em Serra Negra, em Macau, que é a minha terra, então estamos trabalhando com rádio. 15 segundos. Eu estou tentando fazer com que esse trabalho com rádio seja ampliado. E aí, como fechamento aqui, porque eu tenho que ter o tempo para que os outros possam falar, nós, no Rio Grande do Norte em especial, mas isso é uma coisa que está sendo feita no Brasil todo, por todos nós secretários, projetos para vencer esse tempo. Nós avançamos, eu acho que foi um legado que se deixou nessa pandemia, foi essa possibilidade de avançarmos para o uso de novas tecnologias. Aqui, além da construção de novas escolas, estamos colocando internet banda larga em todas as escolas, inclusive na área rural, usando o rádio, né, para chegar nesses alunos. E esses alunos, no contrato que a gente está fazendo, vai chegar um modem na escola hoje, com outro rádio, para alunos que estejam até 15 quilômetros das escolas. A empresa queria me dar 50, eu digo, não, alunos de vulnerabilidade, terminei negociando para 200 rádios para esses alunos, ou seja, a ideia agora é fazê-los entrar nessa linha, mas sozinho ainda não vai ser possível. Tem que ter renda para esses pais. Aí o apelo que eu faço é, como eu falei, desses 3,5 bi, viu, doutor Isalci, você ainda não tinha, deputado, não tinha chegado, esses 3,5 bi, que dá 175 per capita, ainda é muito pouco. Qual é o processo? É a gente assegurar o Plano Nacional de Educação, que em 2019 a gente devia estar utilizando 7% do PIB, estamos com 5, um pouquinho. 15 em 2024 era para ser 10%. Então, se a gente fizesse cumprir o Plano Nacional de Educação, nós não estaríamos buscando recursos mais em lugar nenhum. Era o Fundeb, da forma como ele foi concebido agora, e mais o Plano Nacional. Esse vai ser a minha luta como secretário, e vou tentar ver, viu, André, se um DIME, né, se o concede, e com a ajuda, volto a dizer, do Congresso, o Congresso tem sido muito atuante. E aí, Miriam, faço o apelo aqui para que o MEC se junte a nós nessa luta e considere realmente, na prática, a educação como prioridade, que seja ela a última a fechar, se por acaso vier outra pandemia, torço a Deus e peço a Deus que não haja, né? E a primeira a abrir. É isso que a gente quer, mas tem que ter essas condições, porque senão a gente não consegue sair. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, senador e o líder Isalci. Muito obrigado ao professor Getúlio Marques Ferreira, ele que é secretário de Estado de Educação do
Rio Grande do Norte, e também representa, nesta nossa audiência pública, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Gostaria de passar a palavra agora à senhora Miriam Caldeira Sartori, diretora de Políticas e Diretrizes de Educação Básica do Ministério da Educação, ao tempo em que cumprimento Sua Excelência o senador Isalci Lucas, que se junta a nós nessa mesa de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Com a palavra, a doutora Miriam Caldeira Sartori. Obrigada, senador. Bom dia, boa noite, né, a todos e a todas também, a secretária Andréia. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É um tema super importante, né, educação como estratégia de redução das desigualdades sociais e regionais. Como tenho um tempo aqui bem limitado, né, acho que a secretária Andréia, o secretário Getúlio já falaram bastante aí de questões relativas à pandemia. A gente está vivendo um contexto bem desafiador e realmente de muita dor para, né, grande parte da população brasileira, muitas dificuldades no que diz respeito à educação. Tem sido bem desafiador desenvolver as políticas e apoiar os municípios, os estados, as escolas nesse momento de retomada das aulas, ainda com muita insegurança, mas a gente espera que juntos, né, com a Undime, com o Concede, com o Congresso, com as redes de ensino, a gente possa realmente achar caminhos para essa retomada e para a recomposição dos aprendizados dos estudantes aí que passaram esse tempo em isolamento social. A gente trouxe aqui uma apresentação, né? Eu não sei se alguém foi solicitado que encaminhasse por e-mail, então se alguém puder colocar aí de uma das, é claro que é um dos programas que a gente desenvolveu aqui nessa gestão atual, aqui com o secretário de Educação, na época ainda era a professora Isabel Pessoa, né? E agora o professor Mauro Rabelo. E eu não sei se é daí que estão me ligando aqui. Tá bom, atendo. Quer que eu atenda? Eu posso, né? Compartilhar. Vou tentar. Tá bom, obrigada. Acho que é para eu compartilhar aqui a apresentação. Então, deixa eu tentar compartilhar aqui para vocês. E aí, esse programa a gente desenvolveu nesse período de gestão, e ele foi um programa muito pensado como uma estratégia de atender e olhando para as desigualdades sociais e regionais, que é o Programa Brasil na Escola, que foi um programa desenvolvido para os anos finais do ensino fundamental. E a gente tem tido muita preocupação de elaborar as políticas e os programas aqui da SEB, olhando para os dados, olhando para o que deu certo, olhando para evidências científicas, mas principalmente para dados estatísticos, para o que está acontecendo na rede, e também em conversa com os municípios, com os estados. A gente tem conversado muito com o Undime e o Concede. Então, para apresentar aqui um pouquinho do que a gente está pensando em termos de estratégia para, dentro dos programas educacionais, a gente lidar com as desigualdades sociais e regionais, a gente vai falar um pouquinho do Brasil na Escola. O Brasil na Escola, então, tem o objetivo de fomentar, de induzir estratégias de permanência e aprendizagem, considerando a necessidade de progressão escolar com equidade e na idade adequada dos estudantes. Então, a gente está... Aqui é um programa que foi pensado para os anos finais, tem dado muito certo, ele foi instituído pela Portaria 177 desse ano, e ele tem esses 3 eixos: o eixo apoio técnico e financeiro, valorização de boas práticas e inovação. Eu vou me ater aqui um pouquinho nesse eixo apoio técnico e financeiro. A gente, quando fez o diagnóstico e o desenho do programa, uma das grandes coisas que a gente identificou lá nos anos finais são justamente o fato de que a gente tem índices muito maiores, muito, né, piores, assim, os nossos indicadores são muito piores em termos de evasão, reprovação, abandono, nos anos finais do que nos anos iniciais. Né? E a gente tem esse problema de transição, esses índices são piores nas transições. Existe uma dispersão muito grande nos resultados de estudante, uma desigualdade muito grande no aprendizado,
com estudantes das mesmas escolas, dentro da mesma sala de aula, e se a gente olhar, então, para as desigualdades regionais, nas macro-regiões brasileiras e nos estados, a gente vai perceber também essa desigualdade, né? Isso não é novidade. E a gente tem também um ambiente escolar muito específico, com uma estrutura curricular muito rígida, fragmentação, né, do aprendizagem, impactos na saúde mental dos estudantes que estão entrando na fase de adolescência, enfim, vários desafios, né, próprios aí. Aqui foi um pouco eu não trouxe todos os dados, tá? Só alguns para a gente ilustrar um pouco de como a gente vê essa desigualdade nos estados e municípios brasileiros. Então, aqui é o desempenho dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. À esquerda, a gente tem o 5º ano do SAEB, e à direita, a gente tem o 9º ano. Então, a gente mostrando aqui os anos iniciais à esquerda, os anos finais à direita, e a gente vê aí que as desigualdades e os níveis de proficiência são muito piores aqui no 9º ano, mostrando como há uma desigualdade grande entre os estados e municípios, a gente vê aí a coloração, né? E também como a gente tem uma piora muito significativa nos indicadores, né? Na proficiência do SAEB quando a gente vai para os anos finais. Aqui é um pouco das faixas de desempenho. O que a gente está mostrando aqui? Que os alunos que estão no 5º ano, que estão ainda nos anos iniciais, a gente tem uma dispersão, a gente tem uma concentração aqui nos níveis de proficiência médios, né? Então, se o professor ele entra na sala de aula, ele dá uma aula para a média dos estudantes, para aqueles que estão mais ou menos sabendo ali, que estão aqui nos níveis de proficiência 4, 5, 6, 7, ele consegue alcançar a maior parte da turma. Já no 9º ano, se ele der uma aula na média ali, daquele conhecimento adequado que é esperado para os estudantes, grande parte dos estudantes não vão ser contemplados naquela aula, porque a gente tem uma concentração enorme de estudantes nos níveis de proficiência mais baixo aqui, nos níveis de 0 a 3, né? Então, mostrando também os desafios dos anos finais. Mas essa desigualdade aqui de aprendizagem tem que ser considerada dentro da sala de aula, né? E dentro do Brasil, na escola, a gente tem tentado trabalhar com algumas estratégias, dentre elas o acompanhamento personalizado da aprendizagem, que é justamente fazer intervenções pedagógicas no nível de proficiência dos estudantes. Aqui mostrando das taxas de reprovação e abandono, como a gente tem um aumento dessas taxas também na transição, anos iniciais para os anos finais e na transição dos anos finais para o ensino médio. Então, a gente vai vendo que no decorrer da trajetória escolar, a gente vai perdendo um número significativo de estudantes, né? Aqui a gente mostrando também que há muita desigualdade em termos de repasse de recursos, né? Então a gente vê que a concentração dos saldos em contas dos estados na esquerda e dos municípios na direita, né? Dos escolas estaduais na esquerda, escolas municipais na direita, os saldos em contas do PDDE Qualidade, que é o PDDE que a gente utiliza principalmente aqui na Secretaria de Educação Básica, a conta, né, do PDDE, mostrando um pouco da concentração, como a gente tem uma concentração maior em alguns estados e aqui também em alguns municípios. Isso a gente tem olhado também, aqui é o PDDE Educação Integral, que são... Isso daqui é um recurso, a gente tem quase mais de 100 milhões de reais em conta dos estados e das escolas estaduais e municipais, do PDDE Mais Educação e do Novo Mais Educação, que são programas que já foram finalizados lá em 2019, o último repasse. Aconteceu um restinho em 2020, mas a gente teve repasse em 2018, quer dizer, ainda a dificuldade, né, das escolas em utilizar esses recursos é uma das ações que a gente tem tentado trabalhar aqui. Por isso, a gente está com muita responsabilidade na hora dos repasses do recurso. Definição dos indicadores, então a gente definiu aqui os indicadores, pensando sempre na permanência e na aprendizagem, e aqui já complementando que o secretário Getúlio colocou da importância da gente que o Plano Nacional de Educação seja um norte para a gente, então em termos de programas aqui do MEC, a gente tem se preocupado muito para que alcançar essas metas e monitorar o Plano Nacional de Educação.
A gente fez um estudo para escolher as escolas que vão receber recursos financeiros dentro do Brasil na Escola, e a gente tem feito muito isso aqui dentro do MEC, um estudo para identificar as escolas com maior vulnerabilidade social. Então, a gente fez várias simulações, a gente utilizou simulações, a gente fez simulações com o INSE, a gente fez simulações com o IDHM, e a gente fez também uma simulação com percentual de estudantes que a escola tem matriculada e que são de famílias beneficiárias do Bolsa Família. E esse indicador nos ajudou a identificar realmente escolas com grande vulnerabilidade social que foram priorizadas aqui no âmbito do programa, né? Então, a gente fez essa identificação, as escolas que têm pelo menos 80% de alunos ganhando Bolsa Família, e a gente identificou aí que são escolas realmente com indicadores educacionais muito fragilizados, muito baixos, e principalmente se a gente compara aí com as escolas, com geral, né, das escolas do ensino fundamental 2. Essas escolas, elas também têm muitas deficiências em termos de infraestrutura, então dessas escolas aqui, né, a gente vai ter aí um percentual altíssimo de escolas que não têm esgoto, que não têm energia elétrica, que não têm água, que não têm coleta de lixo, que não têm banheiro. E aí, então, falando de conectividade aqui, né, como já foi trazido, muitas escolas sem internet, sem percentual aqui altíssimo, né, 95,5% de escolas sem internet para alunos, né? E aqui, ó, comparando com as escolas do ensino fundamental, né, do geral do ensino fundamental, a diferença é muito grande. Então, são escolas que realmente têm muita dificuldade, muitas deficiências em termos de infraestrutura, né? Aí, com base nesses estudos, a gente selecionou, então, aqui as escolas que foram priorizadas, né? A gente já está em fase de confirmação dessas escolas para o primeiro repasse. E a gente escolheu, então, escolas que têm IDEB menor, igual ou menor que 3,5, que tenham pelo menos 70%, a gente ampliou um pouco aí, 70% de alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família, e havendo disponibilidade orçamentária, a gente inclui escolas sem IDEB, que são escolas que nem têm aparecido muito nos indicadores aqui, né, que não têm aparecido nos nossos estudos, porque não tem IDEB, e a gente percebe uma grande deficiência também, dificuldade dessas escolas em infraestrutura e gestão escolar também, em termos de infraestrutura e gestão escolar. Aqui a gente tem, então, o público do Brasil na escola, são 23.483, essas são as escolas elegíveis para o eixo apoio técnico e financeiro, quer dizer que vão receber um aporte financeiro maior, né? A maior parte dessas escolas tem uma quantidade grande, né? 14 mil escolas sem IDEB, mas essas escolas aqui, que é a bolinha azul mais a bolinha laranja, são as escolas priorizadas que dá esse total aqui de 9.804 escolas. A gente abriu adesão para o programa, as secretarias, elas fizeram indicação das escolas, aí esse valor caiu aqui para 7.800 mais ou menos, algumas secretarias excluíram, né, escolas porque não tinha unidade executora ou porque eram escolas de difícil acesso, enfim, eles utilizaram diferentes critérios, né? Elas fizeram essa indicação e a partir da indicação a gente aqui tem uma priorização das escolas que estão sendo contempladas agora, nesse momento, que é um total de 6.843 escolas, que tem aí principalmente todas as escolas aqui que foram indicadas e que tem esse percentual, esse indicador de vulnerabilidade, foram contempladas aqui como escolas priorizadas, né? Então, a gente incluiu primeiro esse indicador e depois a gente também teve, porque tínhamos disponibilidade orçamentária, incluímos escolas com IDEB inferior, igual ou inferior a 3,2. Essas aqui são um levantamento que a gente faz para acompanhar em termos de repasse e utilização do orçamento, porque a gente tem aqui também no PDDE uma quantidade muito grande de recursos que a gente autoriza o repasse aqui no MEC, mas o FNDE não consegue realizar esse repasse por causa das pendências das escolas, e a gente então tem tentado controlar isso para a gente não perder orçamento da educação nesses repasses. Aqui é um pouco mostrando como essas escolas aqui, essas 6.843 escolas, elas realmente têm os indicadores mais e têm infraestrutura mais fragilizadas. Então, aqui na esquerda vocês vão ver as escolas do ensino fundamental 2, já são indicadores bem preocupantes, mas aqui na direita são as escolas, aquelas 6.843 escolas que foram validadas e que vão receber recurso. Então, a gente vê
como a gente tem um percentual maior aqui de escolas sem água, de escolas sem idoso, e aqui, ó, 79,6% dessas escolas não têm internet para alunos. Isso nos mostra, assim, que internet para aluno, a conectividade, ela é importantíssima, mas a gente precisa de estratégias imediatas que alcance também essas escolas, mesmo que elas não tenham a internet. Então, dentro do Brasil na Escola, a gente tem tentado trabalhar também com estratégias que possam ser aplicadas imediatamente, mesmo que a escola não tenha o acesso à internet. Em termos de infraestrutura ou de dependência administrativa, a gente tem uma concentração enorme de escolas municipais, né, 87,6%. Aqui são os indicadores também educacionais, a gente vê que são indicadores também são piores, né? Então a aprovação é menor, a reprovação é maior, o abandono é maior nessas escolas que foram priorizadas. Esse daqui é um indicador muito preocupante, que é o percentual de estudantes nessas escolas que não conseguem, que estão nos níveis de 0 a 4 do SAEB, de proficiência do SAEB, né? Então, realmente, uma concentração enorme de estudantes ali no 9º ano que não conseguem passar desse nível, né? Nível 4 de proficiência, a gente tem aí, não chega nem na metade, então, né, dos níveis de proficiência. É muito preocupante isso em língua portuguesa, em matemática também. E isso a gente está falando daqueles estudantes que chegaram ao 9º ano, quer dizer, não abandonaram, né? Então, aqui seriam aqueles que conseguiram, que persistiram e chegaram no 9º ano, né, com todas as dificuldades, e mesmo assim a gente tem uma concentração enorme. Isso já é problemático em todas as escolas dos anos finais, mas para as escolas que foram priorizadas do Brasil na Escola, então, assim, muito mais preocupante, né? 91,3% desses estudantes estão nessas faixas. Aqui mostrando um pouquinho como realmente é um nível de vulnerabilidade muito grande, né? 89,6% dessas escolas estão em municípios com IDHM muito, com índice de vulnerabilidade muito alto, né? IDHM muito alto, então aqui uma concentração muito grande, muito maior do que o total de escolas do ensino fundamental 2, né? Então a gente conseguiu aí realmente alcançar escolas que estão com muita carência, muita dificuldade. E aqui, falando um pouco do repasse financeiro, a gente quis que esse repasse pudesse ser realmente significativo para essas escolas. É claro que a gente gostaria de repassar ainda mais, porque realmente a educação precisa de muito recurso, sobretudo essas escolas com infraestrutura tão né, tão elementar, com tantas dificuldades em termos de infraestrutura. E o que é o impacto que o Brasil na Escola vai ter nessas escolas, né? Então, se a gente considerar todo o PDDE qualidade, as ações agregadas que foram depositadas no PDDE qualidade, tirando o auxílio emergencial que foi repassado o ano passado, né? E retirando o novo ensino médio, que é disponibilizado para as escolas do ensino médio, a gente vai ter aí 400% a mais de impacto de repasse no Brasil na Escola para essas escolas. Então, eles vão receber aí uma quantidade muito maior de recurso do que elas têm recebido nos programas. Se a gente considerar todo o PDDE básico, PDDE qualidade, PDDE educação integral, incluindo Covid, incluindo tudo, a gente vai ter um aumento de 17% nos repasses para essas escolas. Esse daqui os repasses previstos para esse programa, que vai dar aí 200 milhões de reais para essas escolas em 2 anos, né? Então, a gente tem uma parcela aí inicial, que é 10 mil reais por escola, e depois 150 reais por aluno matriculado nos anos finais, que é dividido em 3 parcelas aí. Essas 2 aqui estão previstas para serem repassadas ainda esse ano. É isso, né? Assim, mostrando um pouquinho do que a gente tem tentado trabalhar em termos de para que a gente possa priorizar que os repasses realmente e o apoio técnico e financeiro cheguem nessas escolas que historicamente até têm sido estão fora dos nossos repasses, né? Então aqui a gente teve uma preocupação muito grande de identificar escolas que estão sem unidade executora, as escolas sem unidade executora ou que estão com pendências de prestação de contas no FNDE, elas não recebem nenhum repasse dentro do PDDE. Então, elas ficam realmente anos, às vezes, sem receber qualquer apoio financeiro
das ações do dinheiro direto na escola, né? Inclusive os repasses per capita do PDDE básico. Então, isso é bem assim, preocupante, porque são escolas que tiveram, às vezes, dificuldades de gestão, não conseguiram prestar contas, os gestores que retomam, que às vezes chegam ali, né? Eles começam já chega com várias prestações de contas, falta de documentação, e aí tem uma dificuldade muito grande. Recentemente eu tive até em São Luís, lá no Maranhão, para um evento da Undime e para uma visita técnica à Escola do Brasil na escola, e aí a escola que a gente visitou tinha 7 anos que estava com problemas de prestação de contas, então são 7 anos que eles ficaram sem receber, e agora o gestor que chegou lá conseguiu realmente fazer, né, resolver as pendências, e estava começando agora, ia começar a receber os repasses do PDDE, né, e aí vai receber também um valor significativo aqui dentro do Brasil na escola. Então, a gente vê que a gente precisa também resolver essas questões dentro do MEC, né? A gente tem tentado trabalhar para desburocratizar, para auxiliar os estados e os municípios na utilização e na execução dos recursos, né? Então, a gente tem aqui dentro do PDDE Qualidade, quase R$1 bilhão em conta nas escolas que ainda não foram executados, e a gente sabe que existem várias dificuldades para a execução desse recurso. A gente está tentando o máximo possível apoiar as escolas para resolver essas pendências e utilizar os recursos, direcionar, orientar a utilização desse recurso, repactuar a utilização desses recursos, né? Principalmente agora no retorno das aulas presenciais. E ao mesmo tempo, como a gente já tem um orçamento aí bem reduzido, né, dentro da educação, a gente tem tido cortes orçamentários aí subsequentes, a gente tem tentado criar estratégias para que esse apoio financeiro realmente chegue naquelas escolas que mais estão precisando dos recursos, e apoiá-las na utilização e realização desses projetos, né, no que precisa. É isso. Agradeço novamente e me coloco aqui à disposição para que vocês precisarem, aquilo que eu consegui responder, né, porque eu estou aqui dentro de uma diretoria específica, que é a diretoria de políticas, mas aquilo que eu puder responder e esclarecer, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, a senhora Miriam Caldeira Sartori, diretora de Políticas e Diretrizes de Educação Básica do Ministério da Educação. Tenho a satisfação de passar agora a palavra à Sua Excelência, o senador Isalci Lucas. Presidente, primeiro quero cumprimentá-lo, né, e inclusive parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência. Eu não tive a oportunidade de ouvir a Andréa, que eu estava presidindo exatamente nesse mesmo horário a comissão do Senado do Futuro, e debatendo exatamente, aprovando os requerimentos, aprovamos hoje na Comissão de Educação e agora na Comissão do Senado do Futuro, uma audiência pública exatamente para falar sobre ensino à distância e internet nas escolas. Eu entrei na política pela educação. Quero cumprimentar muito aí o Getúlio, que me conheceu ainda como secretário de Ciência e Tecnologia, onde eu tive a oportunidade de trazer para a Ciência e Tecnologia a educação profissional. Nós tínhamos, na época, 3 escolas técnicas. Eu tive lá a oportunidade de assinar o Brasil Profissionalizante, assinamos para trazer mais 9. Hoje nós temos mais 10 institutos federais em Brasília. A gente avançou muito na educação profissional. E eu tive a oportunidade, na semana passada, de fazer uma audiência pública exatamente sobre educação profissional, com a presença da CNI, né, do Senai, importantíssimo, que é um ator importante na qualificação, e também o ex-reitor e secretário do Pará, Alex, que conhece muito de educação profissional. Cumprimentar a André e a Miriam. Eu tive o privilégio de ser o presidente e também relator, não é, do novo ensino médio, que agora está sendo, não é, espero que seja rapidamente implementado. Tive agora, viu, senador Collor, aí na tua terra, e vi uma experiência na prefeitura interessante, porque é uma das soluções. Inclusive, apresentei agora uma indicação ontem, mandei, sexta-feira, pedi minha assessoria, porque nós teremos muita dificuldade, mas muita,
de trazer o aluno de volta para a escola, principalmente no ensino médio, educação segundo grau. Nós vamos ter que, talvez, voltar, e aí parece que está sendo feito na prefeitura, eu vi aí rapidamente, sobre de pagar aquela poupança para o aluno voltar. Quando ele terminar o ensino médio, ele saca alguma coisa. Infelizmente, a gente vai ter que pagar para estudar, porque realmente nós estamos ainda muito defasados, principalmente no ensino médio. E foi colocado aí as dificuldades, né? Não se faz educação com discurso. Eu tive o privilégio de relatar, fui o relator do Fundeb no Senado, a gente avançou um pouco, eu vi o mapa aí apresentado, não é, pela Miriam, com relação à educação infantil. Olha, no Brasil a gente quer construir a casa pelo telhado. A gente tem recurso da União para o ensino superior, o Estado fica a responsabilidade do ensino fundamental, né, e médio, e o principal da educação fica com o município que estão quebrados. Então, a nossa base da educação é como se tivesse a casa sem estrutura, só o telhado. E aí faz toda a diferença. Basta ver como chega o aluno no ensino médio, aí no 5º ano, no 9º ano, ensino médio. 90% não sabe matemática, não sabe português, não sabe interpretar. E hoje, eu vou pedir a Vossa Excelência, senador Collor, fiz um apelo em todas as comissões que participei hoje e liguei para o senador Rodrigo Pacheco. Vossa Excelência sabe, votou favorável. A Daniela foi a autora do projeto. Banda larga nas escolas, utilizando o dinheiro do FUST, 3 bilhões e meio. Aprovamos no Senado por unanimidade, aprovamos na Câmara por unanimidade, o governo vetou, nós derrubamos o veto no Congresso, e ontem, aliás, quinta-feira, eu estava na sessão falando disso, e aí saiu a medida provisória 1060, que trata do mesmo assunto, mas não obrigando mais a repassar aqueles recursos que estávamos esperando da banda larga na escola. Então, eu fiz uma questão de ordem para que o senador Rodrigo Pacheco devolvesse a medida provisória. Hoje falei com vários líderes para também reforçar o pedido para o senador, porque, gente, banda larga na escola é o óbvio, né? É uma coisa assim, é o arroz e o feijão que tem que comer todo dia. Não é? O analfabeto hoje é quem não tem acesso à informação, à internet. Nós estamos vendo aí o que aconteceu com a nossa educação em função da pandemia. Nós perdemos aí 5 anos para recuperar isso, não vai ser fácil. Então, se já tinha um problema, virou um problemão, maior ainda. Mas eu acredito ainda, eu na Câmara Federal, Getúlio, agora eu sou senador, viu? Acho que, em função do trabalho que nós fizemos, e com a tua ajuda, inclusive, eu praticamente dobrei os votos e agora fui eleito senador. Mas é interessante, é relevante essas falas todas, e a Miriam demonstrou, não vi, André, lamentavelmente, eu estava na Comissão do Futuro, André, mas a Miriam demonstrou no mapa. A educação infantil não tem recurso nada, zero. E o pior, viu, agora a gente precisa realmente informatizar os governos, né? Você vê o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Educação precisa estar online, 24 horas. Né? Eu fiz uma auditoria, senador Collor, ainda como deputado, do Fundeb. Muitos desvios de recursos. Os indícios eram de 40%. Tinha prefeito sacando na boca do caixa o negócio. A gente precisa investir melhor. A gente gasta muito e gasta mal. Então, o novo Fundeb, que a gente teve o privilégio de aprovar, aumentando os recursos, inclusive destinando recursos para a educação infantil, primeira infância, inclusive valorizando as escolas que melhorem o seu IDEB. Então, hoje nós podemos fazer também esse diferencial. Então, esse recurso direto na escola, ele é fundamental. Nós sempre temos que apoiar a agricultura familiar, uma merenda escolar decente, para os alunos realmente ter uma boa alimentação, mas não para o pai dizer que está satisfeito com a escola porque tem alimentação, porque não está bem, né? A educação nossa precisa melhorar muito. Então, esse tema, né, ele é, assim, de suma importância. Então, apesar de ser óbvio, e eu aprendi que sabedoria é reconhecer o óbvio, mas, mesmo assim, há muita dificuldade. Eu ainda vejo muito discurso,
na educação, na ciência e tecnologia, na educação profissional. Quero dizer, Getúlio, que na educação profissional, eu tive o privilégio de ser o secretário aqui naquela época. E percebi o seguinte: educação profissional não se faz com teoria. Não adianta achar que vai fazer concurso para professor de educação profissional. O professor de educação profissional ele tem que estar no mercado, ele tem que estar atuando. Aqui no DF, a gente tem, pelo menos tinha até agora, porque estão mudando, a melhor curso de medicina, porque no primeiro semestre o aluno estava no hospital. Os professores de lá eram, né, pelo menos até agora ainda é, mas estão fazendo uma besteira aqui, eram os médicos do hospital aqui, era o enfermeiro do hospital que dá aula. Não é um teórico que nunca foi no hospital ou nunca foi enfermeiro. Aliás, fez o curso. Então, eu consegui, com muita briga, porque há uma questão ideológica que não permitia falar que não podia ser concursado, tinha que ser concursado. Olha, na geração 4.0, no século XXI, as profissões vão mudar, não é anual, não, pode ser semanal. Você tem que estar linkado com o mercado, não adianta ficar formando gente para o que não existe mais. Não é? Nós temos hoje uma carência de 600 mil profissionais na área de tecnologia e não tem. E não adianta arrumar um professor que fez o concurso há 20 anos atrás, que não sabe nem o que é isso. Quer dizer, então são desafios que nós temos e temos que encarar isso. Não é? O melhor professor de educação profissional, não é? E agora vai ter os itinerários do ensino médio. Não adianta botar na mão dos professores, porque ontem eu tive com um diretor aqui, já resolvi como é que nós vamos fazer. Vamos pegar um professor de biologia, vai dar aula no contraturno de biologia, não sei de quê. Gente, não é isso, tem que ser o que o mercado está carente, está precisando. Né? Nós temos que transformar, não é, esse jovem. Nós não chegamos, senador Collor, a 10% ainda de jovens de ensino técnico. O mundo todo já ultrapassou 50%, 60%, e aqui a gente não consegue formar os nossos jovens. A geração está aumentando, a geração nem, não estuda e não trabalha. Não é? Então, essa discussão de internet, não é? Essa volta às aulas, ela é de suma importância. Por isso que eu tinha um monte de pergunta aqui, mas eu já estou assim, não é? Já estou expert nisso, porque eu discuti o Plano Nacional de Educação, fiquei discutindo 5 anos na Câmara quase, viajei esse Brasil todo, o Plano Nacional, que ficou no plano de intenções, ficou tudo na intenção, porque não tinha punição nenhuma, não tinha obrigação nenhuma, e aí ficou as metas, não é? A gente não conseguiu atingir. Mas eu quero aqui parabenizar vocês, né? Já estou rodando aqui a apresentação, dizer, senador Collor, que a gente tinha que fazer uma audiência dessa toda semana, inclusive na comissão mista do orçamento, porque Vossa Excelência está fazendo agora aí, como eu já fiz também, na Comissão do Futuro, na Comissão de Educação, todo mundo aprova, maravilhoso, mas na hora de entrar na comissão mista do orçamento, aí não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a ciência e tecnologia, o corte que o Ministério faz é o primeiro nessa área. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, inclusive, e conte comigo, eu estou na comissão mista do orçamento, para a gente fazer uma audiência dessa lá, porque na hora de fazer a LOA, aí sim, nós botar recurso, né, para que a gente possa recuperar, né, a nossa educação. A gente precisa urgentemente formação de professor. Gente, é coisa demais. Mas eu quero, assim, saudar a Miriam, né, o Getúlio e a Andréa, que são guerreiros, porque, olha, fazer educação no Brasil não é fácil. Então, senador Collor, parabéns pela iniciativa. Eu estou satisfeito pelos apresentados. Não vou nem perguntar nada, porque eu acho que todo mundo no Brasil já sabe tudo sobre educação, mas a gente precisa agora agir, né? Como eu disse, educação e ciência precisa de recurso, não é discurso. Então, parabéns a vocês, parabéns, Collor, pela iniciativa. Vossa Excelência, que foi sempre o pioneiro, não é, na inovação, Vossa Excelência que quebrou essas ideologias, essa tradição antiga aí que reserva de mercado e tal, nós temos que superar essas coisas e entrar no século XXI, na indústria 4.0, e sem educação nós não vamos em lugar nenhum, né? E não vamos ter desenvolvimento nenhum. Basta ver aí
a nossa balança comercial a gente só exporta commodities. Se tivesse aí investido em ciência, tecnologia, educação, né, tá aí as vacinas, que a gente tem belos pesquisadores altamente qualificados, mas não tem recurso. Né? Agora que nós aprovamos a FDCT, o senador Collor ajudou, aprovou, votamos favorável, proibindo o contingenciamento de ciência e tecnologia do fundo, mas ainda não foi ainda recomposto. Então, parabéns a todos, ótimo, acho que vamos discutir até um dia, como é que é lá, água não sei o que, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente tem que falar todo dia sobre esse assunto para ver se um dia a gente consegue superar as dificuldades. Desculpa ter alongado muito, mas quero aqui mais uma vez saudar a todos e parabenizar a todos. Muito obrigado a Sua Excelência, os senadores Alci Lucas, pela brilhante colaboração que nos dá nessa audiência pública. Ele, que é um defensor de há muito, intransigente da educação como forma de avançar e desenvolver o nosso país. Eu gostaria muito de lembrar, nesse momento, um projeto que nós iniciamos quando presidente da República, que foi a universalização do ensino básico. Um programa que visava exatamente dar pela base a instrução, e não somente a instrução, mas todos os complementos na formação de um verdadeiro cidadão, com a criação dos CIACs, os Centros Integrados de Apoio à Criança. O primeiro CIAC, inclusive, que eu inaugurei, foi na terra dos senadores Alci Lucas, foi lá no Paranoá, lá em Brasília, na presença do então governador Joaquim Roriz. Então, esses CIACs funcionavam de 7 da manhã às 5 da tarde, com 4 refeições diárias, com médico na escola, dentista na escola, com aula de artes, teatro, pintura, enfim, e as diversas áreas do setor artístico, além dos esportes, dos diversos esportes. Tínhamos teatro em cada um desses CIACs, tínhamos hortas, onde os alunos plantavam, e essas hortaliças eram utilizadas na própria merenda escolar, enfim, e tínhamos também a possibilidade dos pais que levassem as suas crianças à escola e as fossem buscar, eles poderiam ter a primeira refeição e a última refeição também com os seus alunos, de modo que toda a família a família dos que estavam ali estudando, voltavam para casa devidamente alimentados e satisfeitos. Nos finais de semana, esses centros integrados de apoio à criança funcionavam para a comunidade. Então, nós tínhamos também cursos profissionalizantes, tanto para as crianças, como nos finais de semana, para aquelas mães e senhoras e mulheres ou homens que tivessem algum tipo de atividade para desenvolver, seja na costura, seja na marcenaria, num acordo que fizemos com o SESI e o SENAC naquela ocasião. Então, eram escolas realmente excepcionais. Brasília, terra dos senadores Alci Lucas, volto a falar, foi uma das cidades mais beneficiadas. Infelizmente, depois que nós saímos da presidência, esse programa foi descontinuado. E com isso eu não tenho nenhuma dúvida ao afirmar que nós perdemos 2 gerações de brasileiros que poderiam estar hoje usufruindo de um emprego de boa qualidade. E complementando isso e dizendo como faz falta a qualidade do ensino fundamental, do ensino básico, fundamental, né, da universalização do ensino básico, que precisava, com isso, né, suprir aquilo que as prefeituras não poderiam conceder, é que eu encontrei esse problema já como presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, quando fizemos uma série de audiências públicas para nós detectarmos os gargalos que estavam impactando do não desenvolvimento na proporção que nós desejávamos. E eu imaginava que os gargalos fossem outros, na área de infraestrutura. E o que nós chegamos à conclusão, depois de 80 audiências públicas, em que trouxemos a academia
iniciativa privada e governo, chegamos à conclusão que o grande gargalo para o avanço da nossa infraestrutura, na velocidade que nós necessitávamos à época e hoje continuamos necessitando, era exatamente na área da educação. Exatamente porque aqui já foi colocado. Os alunos, quando não recebem esse bom ensinamento, não têm uma boa base no ensino básico, quando ele chega no ensino médio, ele começa a claudicar, ele começa a ter dificuldades, sobretudo em exatas. E daí, se passar no ensino médio, se continuar no ensino médio, quando chega na outra fase, aí é que a situação se complica ainda mais. E se eles ainda tiverem a coragem e a vontade de chegarem ao terceiro grau, eles fazem um vestibular, vamos supor que eles passem, e o resultado é que, especificamente, foi detectado isso no campo dessas audiências públicas que nós realizamos. Se chegam nas universidades, se escolheu, por exemplo, a engenharia, a matemática, as exatas que proporcionaram a ele, a duras penas, conseguir ultrapassar essa fase do vestibular, não resistia ao terceiro ano de um curso de engenharia. Então, detectamos que o grande fator dos gargalos enfrentados pela infraestrutura brasileira era nada mais, nada menos do que a falta de investimento em educação. Então, de lá para cá, minha gente, muito pouca coisa foi feita. Enquanto nós não tivermos consciência de que a educação é a base da construção de uma sociedade que se deseja próspera, que se deseja avançada, que se deseja inovadora, nós não vamos chegar aonde nós desejamos. É preciso que nós possamos dar o melhor dos nossos esforços. Não somente nós que estamos no Congresso, não somente nós que estamos hoje aqui participando dessa audiência pública no setor educação, prioridade de todos os investimentos que nós queiramos fazer. Porque sem esses investimentos, nós não teremos condições de ter sucesso no futuro do Brasil que nós queremos construir. Por isso, eu fico muito feliz também de poder falar do SUS, que foi objeto da nossa audiência pública passada, como um fator, em tanto a educação quanto a saúde, fatores importantíssimos para a diminuição das desigualdades regionais. A desigualdade regional começa, sobretudo, nesses dois campos, no SUS menos, na saúde menos, porque o SUS democratizou a assistência médica em todo o país. É o maior programa de assistência médica dos países democráticos. Cerca de 150 milhões de pessoas são atendidos pelo SUS anualmente. E foi no meu governo também que nós implantamos o SUS, obedecendo à determinação da Carta Magna, otorgada em 1988. Tudo isso nos faz, então, dizer que é preciso que nós possamos tratar e investir de forma conveniente no setor educacional, no setor de saúde, porque é assim que nós vamos construir a verdadeira cidadania. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes, especialmente a participação do nosso senador Isalci Lucas, e que está me pedindo novamente a palavra. E antes de encerrar, então, eu passaria a palavra à Sua Excelência, o senador Isalci Lucas. Senador Collor, você me desculpa, eu esqueci de... É porque no Brasil a gente acaba, né, o tempo vai passando, mas a gente precisa reconhecer. Eu acho que de lá para cá não foi feito muita pouca coisa, não. Muito pelo contrário, destruíram muita coisa que foi feita. Eu acho que tinha que começar novamente partindo, né, porque o nosso sonho é exatamente aquilo que foi implementado aqui por Vossa Excelência, que é a educação integral, não é? A integração do esporte com a cultura. Eu pergunto aqui, não é, viu, André, com todo respeito, que eu quero ajudar, a educação para mim não tem partido, não tem cor, não tem nada.
Mas quantas vezes o ministro da Educação falou com o ministro, que não é mais ministro mais hoje, o do esporte, a Secretaria de Esporte? Muito difícil. Não é? Cada governo parece que é um governo diferente, cada ministro é como se fosse um ministério, fosse um governo diferente. Então, senador Collor, a gestão de Vossa Excelência na educação, com a implantação do CAIC, aqui eu lembro, no Paranoá, não é? E é tudo que nós queremos e tudo que precisamos. Agora, tem que ter criatividade. Né? Por exemplo, eu, quando fui secretário, o Getúlio acho que lembra disso, nós começamos aqui a educação integral, então a gente deu a bolsa universitária aqui, a gente dava a bolsa para o aluno que estava formando na faculdade, para ele fazer o contraturno, ajudar no contraturno. Quem fazia lá no Teatro do Sina, lá, o curso de teatro, dava contraturno aqui na escola de tempo integral, quem fazia pedagogia, né, faz reforço escolar. Exatamente o que o senador Collor implantou lá. Acho que nós estamos precisando, senador Collor, né, de Vossa Excelência de volta, porque, olha, é tudo que o Brasil precisa, é isso, educação integral, em tempo integral. Eu fui funcionário da escola que Vossa Excelência estudou aqui, Colégio Pré-Universitário, meu primeiro emprego, Colégio Pré-Universitário, ganhei uma bolsa lá. Então, isso é que é qualidade. Eu estudei na escola pública em Brasília em 70, que tinha esporte, que tinha cultura, educação profissional. Então, eu ainda tive esse privilégio de conhecer a qualidade da escola pública. E o senador Collor realmente fez aqui o início, né, do CAIC aqui, que foi espetacular, que estão caindo os pedaços. Hoje, todos eles aqui, tem vários que foram construídos, que não tem manutenção. Eu agora botei uma emenda, agora estamos reformando, aliás, derrubamos e estamos fazendo outro no Gama, o CAIC do Gama. Né? Mas não tem outra saída que não seja essa, que lá atrás, 90, quando é que foi? 92, né? Está fazendo o quê? 20 anos, 30 anos? 30 anos. Cara, perdemos, é o que o senhor falou, Vossa Excelência falou, nós perdemos aí 2 gerações ou mais. Então, essa é a hora da gente voltar a fazer o que Vossa Excelência iniciou, né, que era fundamental. Infelizmente, no Brasil não tem política de Estado, tem política de governo. Cada governo que entra faz questão de acabar com o que tem de melhor, para não lembrarem do anterior. Negócio maluco, né? Então, a nossa briga é política de Estado. Eu tenho na Comissão do Futuro agora, senador Collor, essa comissão que eu estou presidindo, exatamente isso, criar políticas públicas de Estado e, de preferência, colocar o DF como um piloto em qualquer política de Estado, depois implanta no Brasil todo. O prefeito está aqui todo dia, vem aqui e vê, e incentiva quando você tem alguma coisa funcionando. Não quero estender, mas eu tenho que reconhecer, né, o trabalho de Vossa Excelência, que o Brasil seria outro se tivesse dado continuidade à política que Vossa Excelência implementou no seu governo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Exalci Lucas, pelas suas palavras, que eu recolho com muita satisfação, com muita alegria. Naturalmente, ela é cercada de bondade e generosidade própria do seu modo de ser e de proceder. Mas, enfim, foi isso o que aconteceu e, lamentavelmente, não se prosseguiu nesses projetos, mas não vamos perder as esperanças nem as expectativas de que algo possa ser feito com o esforço de todos nós, sobretudo também na questão da academia, do encontro dos interesses da iniciativa privada, do governo em relação à educação, iniciativa privada da educação, junto com a iniciativa privada das diversas indústrias, setores da indústria, junto com as necessidades do governo e junto com as próprias escolas, para que nós possamos fazer um encaminhamento dentro do ensino técnico, desde o ensino técnico profissional até o ensino universitário, porque aqui no Brasil virou o país dos bacharéis, né? Hoje ainda continuamos com isso, mas o ensino técnico profissionalizante é extremamente útil, extremamente valorizado, ninguém pode se sentir diminuído por não ter tido uma questão por diversas questões, a possibilidade de um terceiro grau. Aqueles que têm um canudo de
técnico profissionalizante tem uma grande abertura no mercado. Então, o que precisaria haver é esse entrosamento para que esse tal negócio chamado mercado, que é essa coisa intangível, mas representada pelas opiniões dos diversos setores industriais e com a supervisão do governo, possa dizer, naquela localidade, naquela determinada região, o que é que está se precisando em termos de profissionais das áreas A, B e C. E, de alguma maneira, incentivar que essas universidades, os institutos para a engenharia, por exemplo, e nós estamos com deficiência quanto a isso. Teve um caso que, rapidamente, eu gostaria de reportar às senhoras e os senhores. Nessa mesma audiência pública, a série de audiências públicas a que eu me referi na Comissão de Infraestrutura, teve um caso impressionante de um ex-reitor de uma universidade do sul do país que me contou o seguinte fato, que ele tinha um aluno nessa universidade, um aluno de engenharia, que foi o único aluno que teve nota 10 em todos os anos em que ele cursou a engenharia, nota 10 em todas as matérias. E ele ficou, então, naturalmente, acompanhando com muito cuidado a evolução desse aluno. Esse aluno saiu da universidade com esse conhecimento todo de engenharia e foi trabalhar numa determinada empresa que pagava a ele um salário pequeno, e ele que estava para casar. E não conseguia, mesmo com toda essa capacidade demonstrada pelas notas e pela formatura cum laude que ele recebeu, não conseguia alguma coisa melhor. Então, ele chegou, viu um anúncio para a Polícia Rodoviária Federal. Aí falou com o professor, com esse ex-reitor, então já professor, dizendo que ia deixar a engenharia para fazer o concurso de policial rodoviário federal. O professor, então, disse, faça o concurso, mas não deixe de fazer uma pós-graduação. Aproveite e faça uma pós-graduação, porque uma pós-graduação pode dar a você melhores condições salariais. E ele assim fez, virou policial federal, fez um curso de pós-graduação em engenharia, não conseguiu um salário compatível com as suas necessidades, viu nos jornais a chamada para um concurso para policial federal e fez o concurso para policial federal, então hoje ele é um policial federal. Nós temos hoje um engenheiro dessa qualidade, né, dessa capacidade, servindo e prestando, naturalmente, bons serviços dentro daquela área à Polícia Federal. Então, o que nós precisamos também é ter esse apoio da iniciativa privada, para dizer não somente de que tipo de engenharia precisa, mas também incentivar para que os alunos possam seguir isso. Agora, por mais esforço que o governo federal faça nesse incentivo, nada é maior do que o incentivo que se pode dar na base. Como disse o senador Exalci, não se pode construir uma casa pelo teto. Nós temos que construir, esse é um chavão antigo, mas muito oportuno e, sobretudo, muito verdadeiro. Nós temos que construir pela base. Nós temos que dar escola integral, com alimentação, com assistência médica, com assistência dentária, com possibilidade de despertar nele o seu pendor para as artes, para o esporte. É isso que nós temos que fazer, construir cidadãos. E, para isso, nós precisamos investir fundamentalmente no ensino, na universalização do ensino básico dessas crianças. Bom, dito isso, desculpe ter contado essa pequena história, mas é sempre representativa de como nós nos encontramos hoje no Brasil. Vamos continuar trabalhando e continuando a acreditar de que a educação é o único caminho para nós termos um país desenvolvido e à altura das nossas melhores expectativas. Gostaria agora, finalizando a nossa audiência pública, dar conhecimento a todos os senhores e senhoras senadoras, a quem agradeço a participação na audiência pública de hoje. Na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, às 18 horas, dando prosseguimento ao ciclo de audiências públicas, nós debateremos o tema Energia e Desenvolvimento Regional.
proposta de marco legal para a geração de energia própria, decorrente do requerimento número 3 de 2021, de autoria de Sua Excelência, o senador Vital do Rego. Receberemos os representantes do Ministério das Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e do Hibiscus Alagoas. E lembrando sempre que desenvolvimento regional não se faz somente com construção de obras físicas, se faz, sobretudo, com construção de cidadãos. Se faz desenvolvimento regional e desigualdade regional e social, se combate com educação, se combate com saúde, se combate com assistência. É isso que nós temos, no meu entender, salvo o melhor juízo, nos deter e nos aprofundar. Muito obrigado a todos os palestrantes que nos honraram com a sua participação no dia de hoje e uma boa noite a todos. Muito obrigado.